E esse vídeo é para tratar do meu tema do trabalho de conclusão do curso, que é a aplicação de ciência de dados para detectar a evasão dos clientes de operadoras telefônicas, certo? Primeiramente, o mercado de telefonia é um mercado que cresce muito nos últimos anos, e ele é um mercado extremamente rentável, né? Dando um contexto breve, como vocês podem ver no gráfico, o número de linha telefônica vem crescendo de uma forma absurda nas últimas décadas, ao ponto de que você hoje em dia tem mais telefones do que pessoas ao redor do mundo. São cerca de 107,5 linhas ativas para cada 100 habitantes, né? E esse slide ele informa como esse mercado tem crescendo e a progressão e as expectativas de arrecadação para os próximos anos. Então, como vocês podem ver, ele é um mercado que tem uma perspectiva de crescimento de 5,4% até 2028, né? E só em 2020 esse mercado foi avaliado em cerca de 1,7 trilhões de dólares. Então é um mercado que movimenta muito dinheiro, é um mercado que tem uma adesão muito grande, porque hoje em dia o telefone celular ele é um item essencial para a vida humana, né? É indispensável também. E por causa disso também é um mercado que tem muita concorrência, né? Então qual é o nosso problema e o que a gente está tentando solucionar aqui? É justamente a retenção do cliente, ou seja, evitar que um cliente ele saia de uma operadora e migre para outra. Então, a proposta desse trabalho é justamente criar um modelo ou uma proposta de um projeto baseado em ciência de dados para uma operadora telefônica, onde a gente utiliza variáveis que são comuns para essas operadoras, para elas poderem criar uma espécie de estratégia para poder fazer a retenção desse cliente. Então, como é que a gente faz a retenção desses clientes, né? Então, isso aqui é um fluxograma de todo o processo de desenvolvimento desse projeto, que começa desde a etapa de mineração de dados e passa pela etapa de análise, processamento e treinamento dos modelos até o processo de colocar esse modelo em produção, né? E dando uma visão mais ampla sobre o processo de desenvolvimento desse projeto, foram utilizadas bases de dados que contêm dados comuns nas operadoras, né? Até para atender um dos requisitos do projeto, eu utilizei duas bases de dados, uma contendo as informações da utilização do plano pelo usuário e uma outra em relação aos contratos e os tipos de plano que esse usuário tinha. E foram feitas análises exploratórias tanto das variáveis categóricas, onde foram avaliadas a quantidade de clientes para cada tipo de categoria de plano, clientes que evadiram, clientes por status, para poder a gente conseguir ter uma espécie de insight de por que esses clientes poderiam estar evadidos de acordo com essas características. Também foi feita uma análise exploratória em relação às regiões que esses clientes estavam, ou seja, para saber que se algum estado estava tendo maior evasão e tentar ver uma oportunidade de solução por poder ser um problema técnico, ou então ser um problema de tarifa exorbitante, ou algum tipo de plano que não estava sendo aderido em determinada região. E nas variáveis contínuas foram feitas análises para tentar detectar a existência de possíveis outliers. Primeiramente foi feita uma análise em relação à distribuição desses dados, e depois foi feita uma análise da característica de discriminação da comparação entre duas variáveis, justamente para saber se existiam zonas onde os modelos, quando fossem treinados, pudessem classificar um cliente que tinha perspectiva de evadir ou não. Da mesma forma, também foram feitas análises de correlação para saber quais eram as variáveis que estavam fortemente associadas à evasão do cliente, certo? Essas são as etapas de pré-modelagem, onde foram normalizadas as variáveis e também foram criadas variáveis dummies para poder fazer o treinamento dos modelos. Esse foi o processo de oversampling, onde, devido à base estar desbalanceada, foi feito um balanceamento utilizando um método de reamostragem e de replicação da classe minoritária para poder ter um balanceamento na base. E por fim, esses foram os resultados obtidos pelo treinamento dos modelos, cujo modelo escolhido foi o modelo de regressão logística, que foi um modelo que não apresentou um sobreajustamento ou overfitting, por ter um valor aceitável ali da métrica de escolha do modelo, que foi a área sobre a curva ROC, né, e que se caracterizou bem ali para classificar os clientes que poderiam estar evadindo ou não, certo? Bom, pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção, e esse é o meu projeto de Data Science para trabalho de conclusão de curso.